Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde estiver, bem-vindo para o Bee News, o nosso canal de biologia, ecologia e evolução. Aqui vamos falar bastante sobre plantas, animais, interação entre plantas e animais, interação entre plantas e bactérias, vírus e, sobretudo, abelhas. Hoje eu tenho grande satisfação em trazer um colega para conversar com a gente, o Guaraci Duran Cordeiro, que é zootecnista, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela USP em São Paulo em entomologia, onde ele também já desenvolveu um pós-doutorado. Guaraci, atualmente, ele é pós-doc na Universidade de Salzburg, na Áustria. Ele tem experiência na área de interação polinizador-planta, ecologia química, inventários e monitoramento de polinizadores, apicultura e meliponicultura. Olá, Guará, tudo bem? Tudo bom, Samuel? Muito obrigado de aceitar esse convite. É uma Eu que satisfação agradeço. imensa tê-lo aqui com a gente. Eu tenho notado, né, as atividades científicas que você vem realizando e atualmente eu vi que você vem se dedicando bastante a estudos referentes à ecologia química, no que diz Sim. respeito à interação planta e abelhas. No ano de 2015, publicou um trabalho na revista Plant Biology com o título Pollination of Campomnesia fea, uma mirtácea, by night active bees, a new nocturnal pollination system mediated by floral ascent. Aqui você fala um trabalho sobre polinização do cambuci por abelhas Isso, noturnas, né? A minha isso. primeira pergunta referente a esse trabalho. As abelhas noturnas ocorrem em todo o mundo? As abelhas noturnas ocorrem nas regiões neotropicais, nos neotrópicos. Em todo o mundo existem cerca de 7 famílias, acho que no Brasil são 5 famílias de abelhas, e as abelhas noturnas, elas ocorrem em todas as diferentes famílias, ou Não, são restritas a alguma família? as abelhas noturnas, elas ocorrem em quatro famílias: Apide, Andrênide, Colétide e Halictide. E principalmente nas tribos em Colete de Flagocine e em Halictide em Algoclorine. Tem-se ideia de quantos número de espécies de abelhas noturnas existem? Já tem algum panorama? Não temos uma ideia do número de espécies, pela falta Então, de amostragem, né? eu imagino, né, quando a gente fala em abelhas, a gente logo imagina as abelhas em flores, em dias ensolarados, né, visitando flores, como eu já comentado. Mas agora você está falando para a gente sobre abelhas noturnas, o que para mim é um assunto bastante interessante, mas que para a maioria das pessoas pode ser uma novidade. Essas abelhas noturnas, elas apresentam algum tipo de adaptação para driblar a falta de luminosidade? A gente sabe que os morcegos, por exemplo, eles fazem ecolocação, né? E as abelhas noturnas? Como que elas encontram as fontes de recurso? As abelhas noturnas é uma novidade, assim, são pouco faladas, justamente acho que pela falta de amostragem. É uma tendência que as pessoas que trabalham com as abelhas, elas costumam ir para campo durante o dia, né? Então, eu acho que elas são pouco conhecidas, é uma novidade justamente por isso, pela falta de amostragem. Em relação à adaptação que elas têm, é uma adaptação morfológica visual. Então, elas têm os olhos compostos e os ocelos maiores. Então, os olhos compostos são os olhos que a gente vê aqui lateral, né? E os ocelos são uma estrutura na cabeça, são três ocelos que servem para navegação. Então, essas estruturas são maiores para captar maior quantidade de luz nesse período de baixa luminosidade, né? Uma das plantas que essas abelhas visitam, né, pertence à família das mirtáceas, né? Para quem não sabe, as mirtáceas ela é um componente da alimentação do homem, por exemplo, como a goiaba e a gariroba. Atualmente você estudou o cambuci, né, que é a Campomnesia fea. Essa família ela é exclusivamente polinizada por abelhas noturnas ou isso é algo específico da espécie com que você trabalha? Carece ainda de muitos estudos de polinização com essa família, né?
estudos de polinização, especificamente. A planta que eu estudei, ela é polinizada só por abelhas noturnas. Então a gente pode entrar nesse detalhe depois. Mas a goiaba que você citou, por exemplo, ela tem antese diurna. O que significa isso? Que as flores abrem só durante o dia. Então, os polinizadores são diurnos. Mas muitas outras, muitas outras mirtáceas, elas abrem as flores também durante a noite. Uhum. Então, provavelmente, elas são visitadas por abelhas noturnas e polinizadas por elas. Mas ainda carece de estudos com essas espécies, né? Aqui a gente vê na foto o indivíduo do cambuci. Aqui fica difícil, né? Mas me parece ser uma arvoreta. É isso? É um indivíduo que fica grande? É uma planta primária? Como que é a biologia? Ela dentro da área natural, da mata, ela pode chegar até 5 metros de altura. Uau! Mas numa área, aí é um pomar, é uma área de cultivo, né? Aham. Então ela é uma árvore, né? Ela tem hábito arbóreo. Só que ela fica assim, ela fica pequena, em torno de 3 metros. Isso facilita o cultivo, né? Para coletar os frutos. Uhum. Qual que é o período de floração dela, Guará? Ela floresce de setembro a dezembro. Então, aí no que seria a primavera e o começo do verão do Sudeste, né? Assim, a gente falando em termos de importância ecológica, né? O que você poderia comentar sobre a importância ecológica dessa planta? Ela é visitada por várias espécies de abelhas. Qual que é? O que você pode falar sobre a importância ecológica? Bom, ela tem importância ecológica grande. O fruto dela, o fruto do cambuci, ele é consumido por muitos animais na Mata Atlântica, né? Primeiro que ela é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, né? Uhum. Da Mata Atlântica do Sudeste, então São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, o fruto dela é consumido por vários animais, entre eles os primatas, os macacos, roedores, a própria anta, que é uma espécie símbolo da Mata Atlântica, né? Uhum. Consome bastante esse fruto. Então, ela tem essa importância ecológica grande na Mata Atlântica. Esse aí é o fruto do cambuci e a flor, né? Ela, por ser uma espécie, vocês podem ver na flor que ela tem bastante pólen. Ela oferece bastante pólen, então ela é bastante visitada por abelhas, então uma ótima fonte de alimentação para as abelhas, fonte de recurso de alimento para as abelhas. Aqui no seu trabalho, na verdade, você estudou vários parâmetros, né? Uma vez que essa planta é pouco conhecida, referente ao sistema de reprodução, à biologia reprodutiva, quem são os polinizadores. Então você levantou várias questões e para responder estas questões você foi a campo, eu acredito, né? E entre as perguntas que você levantou, então aqui em resumo, a biologia floral e o sistema da reprodução, como funciona, quem são os polinizadores das flores, o número de indivíduos e espécies variam ao longo do período do dia, se todas as abelhas que visitam essas espécies atuam como polinizadoras, se as essências, né, que são emitidas pelas flores durante o dia são as mesmas do que são emitidas no período noturno. E, por fim, você comenta, né, levanta a questão de quais são os resultados, né, da síntese de essências, essas essências sintetizadas ou oferecidas no campo, ela atraem os polinizadores, e quais são as espécies, né? Isso mesmo. Você realizou o seu trabalho aqui na região sudeste, né? Como Isso. você havia comentado, e uma dessas áreas, eu acho que foi o Parque das Neblinas. Isso. Eu fiz em duas áreas. No Parque das Neblinas. O Parque das Neblinas, para quem não conhece, é esse que a gente está vendo aqui, né?
É uma área aparentemente preservada, né? Um parque. Fica Isso, aqui é um entre a parque capital. particular da Companhia Suzano. Aham. Fica aqui entre a capital e o litoral norte de São Paulo, né? Sul, norte, Isso. né? Essa região aqui de Bertioga, acho que é sul, da costa sul de São Paulo, né? É. E aparentemente é uma área bastante preservada, né? E na foto anterior você mostrou para a gente que é uma área mais de produção agrícola, né? Uma área mais de. Então, o meu estudo foi nessa área, no Parque das Zeblinas, seria a área, considerando uma área natural da espécie, e em uma área agrícola, que foi um sítio em Mogi das Cruzes. O Parque das Zeblinas também fica entre Mogi das Cruzes e Bertioga. A intenção foi essa mesmo, de tentar fazer uma comparação entre a área natural e a área agrícola, né, dessa Uhum. espécie, porque o cambuci é uma espécie cultivada comercialmente. E Guará, como que você levantou esses dados, né? Você foi a campo, a princípio, né? Como você levantou quais as espécies de abelhas que visitam essa planta? É um estudo de polinização, né? Então, o estudo de polinização abrange você conhecer os aspectos reprodutivos dessa planta, depois saber quem são os polinizadores, né? Coletar, amostrar esses animais que polinizam essa planta. Então, os aspectos reprodutivos, a gente estuda alguns parâmetros, por exemplo, receptividade do estigma. A gente usa algumas soluções e coloca no estigma, que é a parte feminina da planta, Uhum. para saber que período que a planta está receptiva para receber o pólen, que é a parte masculina da planta. Ok. Então, esse é uma para saber o período de receptividade. A gente também estuda a viabilidade do pólen, quanto do pólen é viável para fazer essa reprodução. A gente faz os testes de polinização, que são os cruzamentos, a gente leva o pólen de uma flor a outra para saber se a planta necessita de polinização cruzada, que é receber, o que é polinização cruzada? Receber o pólen de um outro indivíduo, Uhum. Da mesma espécie. da mesma espécie, óbvio. No caso do cambuci, o pólen de uma outra árvore vai ter atingir o estigma dessa flor. Uhum. Outro teste é o de autopolinização. A gente pega o pólen da mesma flor ou do mesmo indivíduo e coloca no estigma para saber se ela se autopoliniza. Então, são alguns testes para conhecer a parte reprodutiva da planta. Interessante. E E os agora? polinizadores a gente faz a coleta, a amostragem mesmo, se for inseto, é com rede entomológica nas flores, né? Uhum. Aparentemente você fez uma comparação aqui, então você teve que ir a campo durante o dia e a noite, né? É, isso. A gente, só uma breve história, assim, quando eu comecei meu estudo, né, no doutorado, eu ia para campo às 7 horas da manhã, como geralmente a gente faz para iniciar as nossas coletas, e estava indo tudo bem, coletando as abelhas diurnas, mas eu tinha de começar. Aí, quando eu chegava às 7 horas da manhã, as flores já estavam abertas. Mas eu tinha de começar a ir mais cedo para saber que horas que a flor ia abrir. E aí eu Respondendo comecei uma das perguntas do seu trabalho, né? Que era a biologia floral. isso, a biologia floral, para saber que hora que a flor vai abrir. Aí eu fui 6 horas da manhã, a flor também já estava aberta. Aí eu falei, nossa, que horas que abre essa flor, né? Comecei a ir mais cedo. E aí eu fui 5 horas da manhã. Aí no primeiro dia que eu cheguei lá, que a flor estava começando a abrir, então ela abre entre 4h30 e 5 horas da madrugada. Ainda está sem o sol, né? Sem a luz solar. Eu cheguei lá, tinha um monte de abelha noturna visitando. Parecia um enxame. Então, quando eu cheguei, assim, era 4h30, 5 horas, um barulho imenso de abelha, e eu achei que era apis mellifera. Falei, nossa, as apis mellíferas já estão aqui. Mas não, era abelha noturna. Uhum. Então, foi isso, sim. Então, Bacana. Guará,
A gente vê que, né, dos nossos trabalhos, ou indo a campo durante o dia, é que existe uma variação no comportamento ou na estratégia das plantas para atrair os polinizadores, né? Então a gente vê que algumas flores têm diversas cores, apresentam a estrutura da flor diferenciada para chamar a atenção do polinizador. Algumas aumentam o tamanho floral, né? Agora, esses tipos de estratégia para uma planta que são polinizadas por abelhas noturnas parece um pouco inviável, né? É aí que surgiu a grande questão, né? Você realizou coletas de perfumes, é isso? É, então as flores elas têm a gente chama de sinais, né? Então tem o sinal visual, que é as cores e a forma dessa flor. Então esses são os sinais visuais. E tem também os sinais olfativos, que é o cheiro da flor, né? Então, os aromas que essa flor libera para sinalizar para o polinizador. E existe como coletar? É o que você está fazendo aqui, né, nesta foto? Você está. Isso, Ok. Como que é isso, feito isso? exatamente. Então, o cheiro da flor é possível coletar e identificar quimicamente para saber quais são os compostos que essa flor libera, né? Uhum. Então, existe esse método que é uma simples bombinha. Você está Que vendo aí, Guará? tô vendo, tô vendo. Ok. É uma simples bombinha que coleta esse cheiro, que suga esse cheiro, né? Essa parte de cima é a bomba? Não, essa aí é o fluxômetro. Ah, ok. A bomba tá na mão aqui do. Esse aqui é infelizmente não está aparecendo aqui, é o professor Stefan Dotton. Ah, ok, uau, bacana. É, e aqui na mão dele tá essa bombinha, junto Ah, com uma consigo ver. bateria. Aham. Então, essa essa bombinha ela tá sugando, né, o cheiro da flor. A flor tá aqui nesse papel de alumínio Uhum. e tem aqui o caninho que está dentro de um plastiquinho onde puxa esse cheiro. E Ah, ok. na ponta desse tubo tem substâncias adsorventes que coletam esse cheiro. Uau. E você depois vai para o laboratório e consegue ver, Isso, provavelmente com uma biblioteca, né? Para exatamente. identificar os diferentes aromas, é isso? Isso, a gente tem esse. Então, desse adsorvente que a gente coletou em campo, a gente leva para o laboratório e pelo método de cromatografia gasosa a gente identifica os compostos voláteis emitidos por essa planta. O cheiro, Legal. né? Então são diferentes voláteis, diferentes Agora, compostos quimicamente diferentes, né? uma das perguntas, né, do seu trabalho, então, que você até explicou bem minuciosamente para a gente, foi referente aos sistemas de polinização. A gente vê os resultados desse trabalho, né? O que você pode comentar para a gente? Bom, essa tabela está mostrando os testes de polinização que a gente fez, né? A gente fez aqui o teste de polinização cruzada, o teste de autopolinização manual, o, o teste de autopolinização espontânea, agamospermia e polinização aberta. Agora, qual é a grande diferença aí dos resultados, né? O que a gente pode ter como maior sinal, assim? Que é bem evidente aí, polinização aberta, né? Open pollination. Que de 100 flores que a gente trabalhou, né, que a gente testou, 28 tiveram frutificação. 28 flores foram polinizadas, né? Então, isso é um teste aberto, a flor fica aberta para receber as visitas. Mas o mais interessante desse teste, que de todos que a gente fez, polinização cruzada e autopolinização, apenas teve frutificação
no cross-pollination, que é a polinização cruzada. Por exemplo, ó, de 50 flores que a gente testou, 38 frutificaram. Isso significa o quê? Que essa planta, ela é obrigatoriamente de polinização cruzada. Ou seja, ela precisa obrigatoriamente que um animal, no caso, as abelhas, levem o pólen de um indivíduo a outro. Então, só vai ter fruto se a planta receber pólen de um outro indivíduo da mesma espécie. Uma outra, Obrigatoriamente, ela depende dessa polinização cruzada. Ela depende desses vetores de pólen para se reproduzir. uma outra questão foi referente a quem são as abelhas, né? E aqui a gente consegue ter uma ideia de que é um grupo bastante diverso. Você pode comentar rapidamente quem são essas abelhas aqui e por que você destacou algumas delas em negrito? Tá. Então, essa é uma tabela que a gente mostra os principais visitantes florais que a gente coletou, né? Na área agrícola e na área natural. Então, a gente vê aqui na família Apis, as primeiras são as abelhas diurnas. Então, a gente coletou bastante Apis mellifera, bombos, meliponines, mas as que estão em negrito são as abelhas noturnas. Da família Colette é a Pitiloglossa, que ela é a letra C na figura. Essa é a Ah, essa aqui. Pitiloglossa, tá? A Aham, Zicanaps, ela não tem aqui a foto. aham, E na família Alicti é a Megalopta, que é a abelha da foto A, Megalopta sodalis. aham. E a Megomachon, que é na foto B. E por que que está em negrito? Porque nós fizemos os testes de polinização, de eficiência de polinização, que, que significa o quê? A gente espera uma visita, a primeira visita na flor, e após a primeira visita a gente isola essa flor. Uhum. Então a gente fez esse teste para a maioria dos visitantes florais, as abelhas diurnas e as noturnas. E nesse teste de polinização, de eficiência de polinização, só houve frutificação referente às visitas das abelhas noturnas. Então Uau! A gente tem um N grande de teste e só frutificou as flores visitadas pelas abelhas noturnas. Então a gente Guará, concluiu que seria os únicos polinizadores eficientes dessa espécie. Por isso que nessa tabela está em negrito, né? Que são os únicos polinizadores. uhum. Você mostra aqui também para a gente, né, numa figura. Estou até colocando aqui agora para o pessoal acompanhar. Você comentou, né, que você começou a ir a campo logo cedo pela manhã e visitou aí as flores até o período ao menos, essa planta geralmente oferece grãos de pólen que são férteis. O que essa figura está mostrando para a gente aqui? Você pode dar uma explicada para o pessoal, só para a gente compreender a Tá, variação da comunidade de abelhas ao longo do dia. tá. Esse gráfico que ele mostra, ele tem aqui na barra da esquerda, no eixo da esquerda, tem o número de indivíduos e à direita a intensidade luminosa. No eixo da direita, intensidade luminosa. E tudo isso ao longo do dia, da antese da flor. Essa Uhum, flor, ela abre às 5 horas, ela tem um número de visitas, principalmente só até o meio-dia. Então, esse gráfico mostra o seu período de antese, onde as abelhas visitam. Então, esse gráfico está mostrando, como eu disse anteriormente, às 5 horas da manhã, tem um grande número de visitas das abelhas noturnas. Então, essas abelhas, elas começam a visitar quando a flor abre, das 5 até
às 6, 6h30, e o sol, nessa área de estudo, nas áreas que eu visitei, começa a nascer entre 5h30 e 6 horas. Então, aí é o período onde elas já param de visitar a flor do cambuci. E começam a chegar as abelhas diurnas. E aí chega em grande quantidade também a Apis mellifera e as outras espécies de abelha diurna. Mas se você pegar aqui a quantidade de abelhas noturnas, das 5 às 6 horas da manhã, é maior do que as diurnas. Ah, e o que você observou, assim, todas as abelhas, elas se comportam como polinizadores? Ou ela, né, porque como a gente costuma fazer, ir a campo, né, e observar o comportamento desses polinizadores, né, se existe um contato das partes reprodutivas da planta com a abelha, né, se no caso ela seria um polinizador efetivo, transferindo os grãos de pólen, como você havia comentado no início, para o estigma, que é a estrutura feminina, né? O que Sim. você encontrou? A gente mostra o estudo de polinização, a gente define se a espécie é polinizadora, se ela toca as partes reprodutivas, né? Então o estigma tem o contato no estigma que teoricamente ela está transferindo o pólen que está no corpo dela para o estigma. Então a gente fez esse teste, né? Então a gente fez uma contagem, né, as diferentes espécies, quantas vezes ela, a porcentagem das visitas dela, quantas vezes se ela tocava no estigma ou não. Então Então, aqui a gente tem, esse gráfico está mostrando isso. Então, você aqui a vê gente que tem, algumas espécies, por exemplo, as espécies de bombos, a Apis mellifera, bombos principalmente, e outras centres e píqueres, todas as visitas, elas tocaram no estigma. uhum, As noturnas também, né? E aí começa a diminuir essa porcentagem de contato no estigma, né? uhum, Então, esse é uma maneira de se dizer a probabilidade dela ser um polinizador efetivo. Mas aquele teste que eu falei anteriormente de eficiência de polinização, eu acredito que é mais confiável para você dizer se uma espécie é polinizadora ou não, porque a gente realmente vai ver se essa espécie está contribuindo com a reprodução ou não, contagem de fruto mesmo, né? Sabendo o uhum. fruto set dessa visita. Guará, você comentou, né, eu até mostrei aqui, que vocês fizeram a coleta desses aromas no período que a flor estava aberta, né? Sim. E depois vocês foram ao laboratório, vocês usaram um cromatógrafo para identificar essas essências, e depois você comentou que você testou em campo a atratividade dessas essências com as abelhas. O que você encontrou? Então a gente coletou. A partir do momento que começaram, a gente viu que essas abelhas eram super importantes para essas plantas, aí surgiu a ideia, né? A gente foi na literatura ver que elas têm algumas adaptações morfológicas, mas a gente ficou pensando sobre essa parte química, né? Será que o cheiro da flor não seria é importante para todas as abelhas, né? Mas como que é para essas abelhas, né? A importância para essas abelhas elas têm adaptações visuais, mas a literatura fala que elas perdem um pouco o foco da visão. Ela, elas conseguem enxergar, mas com menos foco, Uhum, entendeu? Então, por isso a gente decidiu coletar os cheiros para saber a importância. Então, a gente coletou durante o dia, durante a madrugada e durante o dia. E a gente viu, identificou, a gente tem uma lista de compostos. Esses compostos, esses compostos variam durante a madrugada e durante o dia. Então,
muda a composição do cheiro da flor. Então, resumidamente, o cheiro da flor seria diferente à noite e diferente do dia, certo? Então, o cheiro da flor muda ao longo do dia. E aqui, nessa aí tabela, você mostra quais são as espécies que você obteve sucesso quando você ofereceu essas essências? Isso. Aí a gente, identificando esses compostos, a gente fez as misturas, né, desse cheiro que seria à noite, o cheiro noturno, né, vamos dizer assim. Uhum. E a gente levou essas misturas para oferecer à noite para ver se só com o cheiro ia conseguir atrair essas abelhas. E a gente percebeu esses primeiros tratamentos é a mistura com diferentes concentrações e os principais compostos aqui. Uhum. Então a gente conseguiu atrair 2 espécies com as misturas e um, com um composto que a gente acredita de ser muito importante, que é 1-octanol. Então, só com o cheiro, essas abelhas foram atraídas. Então, a gente coloca uma placa de Petri, né? Um papel filtro, com pingando um pouquinho dessas essências nesse papel. E aí as abelhas se aproximaram dessa placa de Petri. Então, como se a flor estava atraindo, o cheiro da flor estava atraindo. Né? Uhum. Muito bacana, agora, excelente resultado, né? Você conseguiu fechar, né? Com suas observações de campo, né? Com os testes reprodutivos e depois no laboratório a importância, né? Desse sistema para reprodução dessa planta e da importância das abelhas noturnas que são tão pouco estudadas, né? Você mostrou que a planta permanece altamente reprodutiva, né, com produção de pólen entre das 8 ou até anteriormente da manhã até as 12 horas, né? Pode-se concluir que as abelhas diurnas não polinizam esta planta? Os nossos testes mostraram isso, porque a gente fez um N muito grande de eficiência, teste de eficiência de polinização, e as abelhas diurnas, mesmo tocando no estigma, Uhum. né, visitando ativamente as flores, tocando no estigma, não teve frutificação. Uma das Então, a espécies gente concluiu que só as abelhas noturnas são efetivas na polinização dessa espécie. Vendo uma das tabelas, né, a gente até mostrou aqui, mas eu peço para o pessoal que está interessado depois para olhar no seu trabalho, que houve visita de apis, né? Foi a abelha europeia, ou melhor, africanizada, foi a mais comum, né? O que você explica, né? Qual seria o motivo de que essa espécie não leva a polinização da planta? Né? O que poderia explicar isso? Não sabemos. Não sabemos. É uma pergunta que a gente carece ainda de estudos, porque tanto apis como as espécies de bombos visitaram bastante essa espécie, mas elas não polinizam, não teve frutificação com as visitas dessas espécies. Então a gente ainda não sabe. Com os nossos dados a gente não consegue responder essa pergunta. Carece de estudos ainda para saber por que essa planta não é polinizada por esses visitantes diurnos. Uma vez, Guará, eu realizei um trabalho no Pantanal com uma espécie chamada Coepia uiti. E eu tive a mesma sensação que você quando eu trabalhei com essa planta. Eu fui para a cama para dormir, né, no dia que eu comecei a trabalhar e parecia que eu tinha um enxame de abelhas dentro da minha cabeça, de tanta abelha nativa, abelha centedine visitando. E eu fiz um trabalho comparativo, acho que eu posso até mostrar aqui um dia para o pessoal, e eu vi a eficiência entre a abelha nativa e a abelha exótica, a abelha Apis mellifera, e também o resultado foi bem similar, de que as abelhas Apis
apresentam uma eficiência na polinização bem reduzida comparado com as abelhas nativas. Mas uma coisa que ficou bem marcado assim nesse trabalho foi o deslocamento das abelhas nativas, enquanto a Apis ela visitava praticamente todas as flores que estavam ali nas proximidades. Você acha que isso poderia também ser uma coisa com o cambuci? Pode ser, pode ser uma explicação. Eu tenho dados, poucos dados sobre isso, porque eu não medi isso, se o indivíduo ficava na mesma árvore, ou seja, fazendo autopolinização, que no caso essa espécie não é autopolinizada, né? Então, se uma abelha fica visitando as flores do mesmo indivíduo, ela está fazendo autopolinização. Uhum. Então, não está contribuindo com a polinização, porque essa espécie depende de polinização cruzada. E as abelhas noturnas podem ter outro comportamento, pode coletar naquela flor, já coleta o suficiente, talvez, volta para o ninho, ou já vai para ter o comportamento de ir para outra árvore, e ela seja mais eficiente nesse transporte de pólen cruzado. Uhum. Mas eu não tenho esse dado para dizer, mas pode ser uma explicação desse comportamento de coleta. Guará, uma pergunta geral, né, sobre polinizadores noturnos. Se tem ideia ou se sabe se essas plantas apresentam um hábito generalista, ou seja, né, ela visita várias espécies de plantas durante a noite, ou se elas são mais especializadas, né? Se existem dados de literatura ou mesmo é, das suas observações em campo que possam trazer para a gente aí um pouco mais sobre a biologia desses indivíduos? No que se refere à dieta? Elas, a literatura aponta que elas são espécies generalistas. Então, uma mesma espécie de abelha visita várias espécies de planta. E as abelhas noturnas são consideradas generalistas. Então, vários trabalhos mostram isso, que Megalopta, Ptiloglossa visitam várias espécies de plantas. Então, elas não são especialistas oligoléticas, são generalistas. Mas, o que a gente tem algumas informações de colegas nossos que estudaram, fizeram análise polínica de células de ninho, verificaram que, por exemplo, essa é uma observação do professor Clemens, da UFMG, que no ninho de Ptiloglossa, que ele fez análise polínica, as células só continham pólen do pequi, da flor do pequi. Uhum. Então, apesar dessa espécie ser, essas abelhas noturnas serem consideradas generalistas, elas têm também, se elas têm uma planta preferida em determinado momento, ela vai concentrar seu esforço naquela planta, que talvez seja esse caso, que essa espécie coletou só pólen de pequi. Uhum. Então tem essas nuances assim que pode mudar, né, conforme a situação. Uhum. Agora, a gente está caminhando agora para o final do nosso bate-papo e eu sei que isso não foi o tópico principal do seu trabalho, mas como você é um pesquisador que vem se dedicando a esse sistema, eu queria perguntar sobre a sua opinião referente à presença dos polinizadores nas áreas naturais e na área onde você realizou o estudo, mas que é uma área mais de um pomar, né? Agrícola. Eu acredito, né, que não existem, ou eu desconheço que existem monoculturas do cambuci, mas a gente já sabe de dados da literatura que a monocultura, aparentemente, ela reduz um pouco a diversidade na área, o que poderia levar a uma redução na taxa de reprodução das plantas.
na primeira foto que a gente viu aqui no pomar, até parece uma área diversa, assim, com diversas espécies de plantas. Eu não sei se você encontrou diferença, mas o que você acredita em termos de. Eu sei que, cara, necessita estudo, mas o que você acha? Pode existir uma diferença na composição, o que levaria a uma diferente taxa de produção entre áreas naturais e áreas de plantação? Então, o que a gente viu que é, nas nossas coletas, que a diversidade tem diferença pouco entre as duas áreas, natural e agrícola. E então, no nosso caso, essa diferença não é marcante. Mas as áreas de produção de cambuci, que na verdade não são monoculturas, né? São pequenos pomares de agricultura familiar. E nessa área, principalmente dessas áreas que eu conheço, de Mogi das Cruzes, essas áreas rurais têm o entorno de mata nativa. Então, essas abelhas, a ptiloglossa, ela nidifica no chão e a megalóptera nidifica em madeira, elas precisam dessas áreas naturais, não alteradas, né? Uhum, Então, se esse pomar, ele está rodeado dessa mata de entorno, ele está cercado dessa área de entorno, de área natural, ele tem esses polinizadores, né? uhum. Esses polinizadores estão disponíveis para essa cultura. Então, no meu estudo, como não teve muita diferença, foi justamente, eu acho que foi por causa disso. As áreas naturais, na área natural, obviamente, essas abelhas estavam lá, e na área de cultivo onde eu estudei, tem bastante área natural em volta. Uhum. Então, esse cultivo de cambuci, ele é caracterizado por isso, né? Agora, uma última, obrigado, né? Eu compreendo, acho que ficou bem clara a sua explicação. Agora, para encerrar, eu imagino que essa planta, ou depois de ler o teu trabalho, eu vi que além da importância, né, como alimento para a fauna, né, ela também tem uma utilização na culinária humana, né? O que levaria aí a cuidados com a conservação da espécie, uma vez que pode servir de alimento, né? Para que é utilizado? Qual que é a maneira que esse tipo de fruto é consumido? É, é, o fruto do cambuci in natura, ele, para nós humanos, ele é difícil de comer. Então, in natura é difícil você comer o fruto, porque ele é muito ácido. Então, mas essa característica da acidez dele é considerado perfeito para fazer doces, para fazer sucos, bebidas, pratos doces, salgados. Então, hoje tem um grande apelo pelo cambuci justamente por essa característica dele de servir para muita coisa na culinária. E, por exemplo, essa foto que você está mostrando é da cachaça de cambuci. Uau! Então é bem famosa a cachaça de cambuci. E a maioria dos produtores lá na região de Mogi das Cruzes produzem o cambuci e tem os pomares para depois beneficiar o fruto e produzir a cachaça. Uhum. Então, Excelente. é, então o fruto in natura para a gente é difícil consumir, mas é um fruto perfeito para vários outros pratos, assim, pratos e bebidas, né? Agora, voltando aqui e para encerrar, o que você tem para comentar sobre, né, a importância do cambuci, né, e de repente o que poderia ser eventualmente estudado no futuro referente a essa espécie, Guará? A gente fez esse estudo de polinização, né? Então a gente tem um bom indício aí das abelhas noturnas sendo polinizada, mas ainda
podem ser feitos muitos estudos. Teve o Rodolfo que fez a sua tese de mestrado sobre a importância da luz, né? Ele mediu a cada minuto a luz, a intensidade luminosa, importância dessa intensidade luminosa para visita das abelhas na flor do cambuci. Então, uma correlação da intensidade luminosa com o número de visitas dessas espécies. Então, já está indo mais para uma área da importância dos fatores ambientais para essas abelhas, para a atividade dessas abelhas, né? Uhum. Então, há muitos estudos ainda para ser feito. Essa é uma ótima espécie para esse modelo, né, de abelhas noturnas, para estudar as abelhas noturnas, porque são 4, 5, 6 espécies de abelhas noturnas que visitam essa planta. Então, muitas perguntas ainda podem ser respondidas, um grupo pouco estudado, a partir dessa planta ou outras que elas visitam, mas ela é um ótimo modelo para estudar as abelhas noturnas. Muito obrigado, Guará. Excelente. Eu quero Eu que agradecer agradeço o novamente convite. aqui. Desculpa? Eu que agradeço o convite. Valeu. Obrigado pela explicação, por compartilhar um pouco mais desse trabalho. Quando a gente vê um trabalho publicado, a gente não tem noção, né, de todos os passos que levam até chegar nesse produto, que é, né, a impressão de um trabalho científico. Obrigado por compartilhar com a gente. E é isso. Espero que no futuro você possa voltar aqui e, de repente, discutir um pouco mais das suas pesquisas que você venha realizar. Um abraço, muito Obrigado. obrigado. Abraço. Você, muito obrigado por compartilhar com a gente, por assistir. Esse foi mais um episódio do B-News e a gente pretende aí no futuro trazer um pouco mais notícias, resultado de pesquisas sobre abelhas, sobre animais, plantas, tudo que vem sendo realizado aí, não apenas para os nossos colegas, mas outros pesquisadores no mundo. Por isso, eu agradeço, deixo um grande abraço e até mais.